Então eu vou dar um contextinho do Abraham e, Uhum. e daí a gente vai avançando. O Abraham era um dos discípulos do Freud do círculo dos sete ou dos oito que ele tinha. Uhum. Então ele era um discípulo muito próximo do Freud e ele tinha um lugar muito importante como teórico. Então a questão das fases, quem fez a questão das fases foi o Abraham. São estudos do Abraham que o Freud depois assimila, né? Então essa questão que a gente tem da fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência, fase genital, são construções do Abraham. Então, me parece Uhum. que o Lacan está retomando um pouco essa questão do objeto parcial, né? Que a gente passou um pouco por cima da Ana Freud ali e dessa Uhum. relação consciente que é entre a defesa e, e essa maturação da libido, né? Dessa energia sexual. Então, ele Uhum. me parece que ele traz o Abraham como um outro teórico que pensou isso, e aqui o Lacan não esconde o elogio que ele faz ao Abraham, enquanto a noção do objeto parcial, com algumas ressalvas, principalmente com o que foi tomado disso, né? Uhum. E aí me parece que nos dois primeiros parágrafos, e aí, se alguém for tendo alguma dúvida, a gente pode parar para ler, assim. Uhum. Só para a gente pensar na organização, ó, eu acho que essa segunda parte do 4 é o Lacan só reforçando o argumento dele. O ponto 5 eu acho bem importante. Uhum. O 6 inteiro também eu acho que dá para ler. O 7 para mim, falta referência, porque o Lacan está Uhum. falando o tempo todo de um outro texto que tem que pegar aqui sobre como que é, perversões parciais, como que ele coloca? Uhum. Perversão Perversão transitória, né? transitória. É. Uhum. E o ponto 8 é importante. Não, eu acho que vamos dar play então na leitura? Vamos dar play na leitura. Não sei É se eu bom. mais, Uhum. tipo, fiquei situada e consegui pensar em outras, tipo assim, sabe? Para além de entender o texto, começar a pensar como isso aparece na clínica, enfim. Mas eu ainda tô com algumas dúvidas, tipo, Não entendi o sei que ele se. tá dizendo, mas eu não entendi muito bem, talvez. Tá. Vamos focar no 4 no 6. Uhum. Quer ler aí, Luquita? Pode ser. Do começo do 4 ou... Eu acho que no começo. Beleza. Menos degradada. Escuta bem aí, Matheus. Escuta, escuta. Menos degradada em seu relevo analítico parece-nos a segunda face, em que surge aquilo que se furta da transferência, ou seja, o eixo tomado da relação de objeto. Essa teoria, não importa a que ponto de aviltamento tenha chegado nesses últimos tempos na França, tem, como o geneticismo, sua origem nobre. Foi Abraham quem inaugurou seu registro e a noção de objeto parcial foi uma contribuição original sua. Este não é o lugar de lhe demonstrar o valor. Estamos mais interessados em indicar sua ligação com a parcialidade do aspecto que Abraham desvincula da transferência, para promovê-lo em sua opacidade como a capacidade de amar. Ou seja, como se esse fosse um dado constitucional do doente, em que se pudesse ver o grau de sua curabilidade, e em especial o único em que fracassaria o tratamento da psicose. Acho que vamos dar um pause. Uhum. Todo mundo entende aí esses dois parágrafos? Como. Acho. Uhum. Uhum. Aham. Eu acho que o próximo é a síntese, mas o Abraham e o objeto parcial, e esse objeto como um indicador do grau de curabilidade do sujeito, né? E que se atualizaria na transferência. Então, quanto maior a capacidade do sujeito transferenciar com o analista, melhor a sua capacidade de investir libidinalmente nos objetos, né? E na época do Uhum. Freud, em certa tomada do Freud, esse é um grau de curabilidade, né? Então, a gente ama para não adoecer. Então, essa libido, no momento em que a gente consegue vincular objetos externos, a gente não adoece. Então, por isso que seria esse grau de curabilidade. Uhum. Que aí você já tem uma ideia também de uma certa um pejorativo da libido narcísica, né? Uhum, Junto com isso. a retração da libido como um indicativo de doença, né? Sim.
E a psicose, né, como era descrita ali na época, neurose narcísica, revelava justamente essa incapacidade do doente de transferenciar com o analista, né? uhum, E só para colocar aqui um- uma questãozinha que eu acho que é muito interessante do Lacan, que ele vai falar aqui da petição de princípio, mas que ele fala que é muito curioso a gente tomar primeira capacidade de amar como uma capacidade intrínseca do sujeito, né? Como se fosse um dado do sujeito. E ele fala, é engraçado a gente colocar isso como um ideal, um horizonte analítico, porque supostamente os pacientes neuróticos são os pacientes então que têm menos capacidade de investir nesses objetos. Mas em contrapartida são os pacientes que a gente mais vê os efeitos da transferência. Então, se eles estão. O Lacan chega a falar de automatismo, né? Então, se a gente vê o automatismo da transferência acontecer, ou seja, o neurótico senta na nossa frente, e as primeiras coisas que a gente vê são manifestações transferenciais, ou seja, de amor, como sustentar que esse paciente não consegue amar de fato? Então, eu acho que é uma pergunta não facilmente respondida, mas é uma coisa que a gente pode ficar de pano de fundo aí, igual o Luca falou, ao longo do nosso avanço. uhum. Esse seria aí o paradoxo que ele fala depois, será? Aonde? Não, bom, na hora que chegar o paradoxo, Tá, eu lembro disso. tá. Uhum, Porque essa petição de princípio eu tinha entendido por um outro caminho também. Que é ligando com essa coisa da resistência sempre do analista, né? Vejam se faz algum sentido aí para vocês. Se o grau de curabilidade é dado pela capacidade de amar, então só seria curável quem de certa forma já não está tão doente. Uhum. Logo, aí fica essa coisa. E aí, nesse sentido, faria sentido falar de resistência do paciente para além de resistência do analista. Né? Fala uhum, mais um pouco. Porque, assim, pensando na visão do Lacan, se a resistência é sempre do analista, é esperado que o paciente não tenha essa capacidade de amar, a capacidade de transferência, colocando isso como equivalentes aí, né? Não sei até que ponto que é realmente visto como equivalente. Mas se tomar isso como um axioma fundamental da clínica, né? Sim. Que o Lacan não toma necessariamente, né? Não. Ele está falando aqui do Abraham, né? Que o Abraham toma nesse sentido. Então, sei lá, para mim fica parecendo que só seria analisável quem já está muito próximo da cura. O resto tudo é uma resistência quase que intransponível. Fiquei pensando também que talvez antes de você entrar de fato em análise, ser uma pessoa que não está tão próxima do amor, enfim, a ideia da transferência é criar uma relação de amor. Então, talvez ver o que dá para tirar daí do que a pessoa está trazendo, para aí sim, o primeiro passo é tipo, obviamente, né, para rolar análise tem que ter a transferência. Mas se a pessoa não está nesse lugar de conseguir amar, talvez se daí uma intervenção antes de rolar análise do porquê, entendeu? Tipo, começar a explorar isso para tentar em análise com a transferência e criar uma transferência que seja possível, né? Sim, isso se a gente tomar esse raciocínio do Abraham, né? Seria preciso criar uhum, condições para existir uma transferência. E aí eu acho que faz um pouco sentido isso do que ele depois vai citar o Winnicott, né? De criar um ambiente que é para além do familiar, né? Que às vezes ele citou dos objetos transicionais, né? No pouco que eu li do Brincar é a Realidade, ele fazia disso. Tipo, ele pedia para os pacientes trazer brinquedos e coisas que eram de casa para fazer o ambiente um pouco mais familiar. E aí, desse familiar, você vai explorando o que é familiar disso, né? Vai explorando através do objeto. Lacan não vai trazer objeto tradicional, mas eu acho que um objeto de fato, mas aparece sim muitas vezes coisas, né, antes de entrar em análise, familiares. E aí talvez o caminho seja usar isso de apoio, né, para seguir um caminho para uma possível transferência.
Se valer desse objeto na condição de significante para tentar fazer desse significante um significante comum que possa reverberar na análise, para aí o paciente poder se ancorar transferencialmente, uma coisa assim. Faz sentido. Me parece isso que a Gabi falou antes, né, dela terminar o raciocínio, quase como um grau zero da análise, né? Então, se tem essa demanda transferencial, porque aí entra nessa coisa do Freud, de fato, das entrevistas iniciais, que é qual paciente não é possível ser analisado pela psicanálise, né? Então, por exemplo, a psicose hoje vai ter um manejo muito específico, né? Não faz transferência, mas o analista, enquanto secretário, né, em quem ajuda o psicótico. Olá. Olá, iPhone. Eu nem sei quanto tempo o iPhone tava ali. Vocês viram? Eu acabei de ver que ela, tipo, 1 minuto atrás. Aí, ó. Eu cheguei atrasada, mas deu tempo. Nádia, você ficou muito tempo aí esperando? Ah, não, mas uns 5 minutinhos só, mas tá sob controle. Perdão, que a gente enveredou aqui na discussão e esquecemos. Pelo barulho, né? Ótimo, mas só não queria perder. Vim correndo. Tá, tranquilo, bem-vindo. Só para Obrigada. te situar aí, a gente está no comecinho do 4, na 611, e falamos um pouco do Abraham e essa origem que ele dá do objeto oral, o objeto anal, o objeto fálico, a genitalidade. Falamos aí da capacidade de amar com um índice, o grau de curabilidade do sujeito, que o Lacan vai criticar tanto o fato dele ser do sujeito, quanto essa petição de princípio de que o paciente, para poder transferenciar, ele tem que ter uma capacidade de investir no objeto do analista. E se ele tem essa capacidade, supostamente fora da análise, ele teria essa capacidade e já estaria curado. Então ele está questionando justamente o que está em jogo nessa transferência para além dessa relação dual. Tá? E a gente está lendo linha a linha. A gente terminou o segundo parágrafo. Você está com o texto aí? Ah, obrigada. Já vou pegar ele aqui, tá? Tá. Se quiser, a gente espera. Eu estou no outro aparelho. Deixa eu ver se eu consigo aqui Tá. achar aqui que o amigo deu pra gente. Eu tentei mandar no grupo. Quero atrapalhar vocês, não. Não, fica Só tranquilo. do Wi-Fi, se for possível. A gente se atrapalha mais sozinho do que com os outros ajudando. Eu Deixa eu passar tentei aqui pra... rotear meu celular e não tinha alguma coisa. Deixa eu Acho que ver. vocês foram falando, eu fiquei pensando um pouco. Eu posso até esperar um pouco. Mas eu fiquei pensando Pode falar. nesse lance do. Tipo, o que que se trata da análise se o paciente ele vai chegar já com capacidade de amar, ou algo do tipo. E aí eu fiquei pensando naquilo que a gente falou semana passada, de que às vezes o paciente está muito adaptado à sua própria realidade já. Então, não sei, tipo, putz, às vezes ele não tem essa capacidade de amar, de se ligar no objeto, mas não sei, ele tá muito bem estruturado ali já. Não sei, me veio isso na cabeça. E aí, Eu acho que vai... Imagina. Eu acho que vai ficar mais claro essa questão. Eu e o Lucas, a gente estava discutindo isso um pouco. Achei o texto, gente. Boa. Página 611, Nádia. Tá bem? Obrigada. Imagina. Isso vai ficar mais claro, mas eu acho que quando a gente entrar na introjeção fálica, que eu estava discutindo ali com o Luca, que é justamente aquele esquema que eu comentei semana passada, da alienação ao significante ou separação. Que seria o campo do desejo e o campo da necessidade atravessada pela linguagem, né? O campo da linguagem, tá? tô sentindo. Mas é um bom questionamento mesmo. Vamos seguir a leitura? O Luca é o nosso leitor oficial hoje. Temos aqui, na verdade, duas equações. A transferência qualificada de sexual acha-se no princípio do amor,
aqui em francês chamou-se objetal. A capacidade de transferência mede o acesso ao real. É impossível enfatizar em demasia o quanto há nisso de petição de princípio. Segue ou querem falar? Por mim, eu acho que segue também, que é justamente essa. Esse real é realidade, né? Não é real da frente, né? Não, Tá. só Lembrei disso. cenário 10 que vai. Ah, tá. Ao contrário dos pressupostos do geneticismo, que pretende se basear numa ordem das emergências formais no sujeito, a perspectiva de Abraham explica-se numa finalidade que se autoriza por ser instintual, na medida em que se faz imagem da maturação de um objeto inefável, o objeto com maiúsculo que comanda a fase da objetalidade, significativamente distinguida da objetividade por sua substância de afeto. Tudo bem? O primado do objeto, né? Tudo bacana. Eu, Hum. eu entendi que é um objeto que conduz, assim, que ele vai. Não sei, acho que eu queria um pouco mais de explicação, talvez, sobre isso. A gente ficou meio tomado ali para essa diferença que ele coloca da objetalidade com a objetividade, né? Uhum. Nádia, quer comentar? Vocês vão falando, eu vou às vezes linkando com algumas coisas que acontecem, né? Tá. Eu atualmente estou atendendo uma paciente que ela tá conseguindo ouvir, Perfeitamente. tá? Que ela, por essa projeção de, para ter uma ideia, né? Eu comecei atendendo ela, ela teve uma situação muito complicada, ela não teve mãe, pai, né? Então a gente já sabe que acionando o inconsciente, tudo assim, tudo vem a aflorar, e aí a partir disso ela começou a pedir várias vezes ali na clínica comigo. Então, ela começa a atender ela uma vez na semana, depois ela queria que ficasse de 15 em 15 dias, e a gente vai administrando, e depois ela pediu para que fosse diariamente. Uhum. E aí é que a gente vai pensando assim, qual foi a maneira que ela. Eu estou tentando entender isso aqui, né? Como eu falei para vocês, eu sou um pouco nova na situação. Você não sabe se você acaba contribuindo, se, como ele disse, então essa capacidade de relacionar já está, então ela já consegue viver a vida dela de boa, porque ela já consegue, ela já tem essa capacidade de amar a si mesmo, de desenvolver vínculos. Então, para mim, isso está muito confuso também ainda, porque eu sou nova nisso. E às vezes até assustador, né, gente? Uhum. Uhum. Sim. E o que te chamou a atenção nessas mudanças de frequência que ela Então, eu demandou para achei ti? que eu achei que eu entendi assim, essa mudança de frequência, ela insistir em estar comigo mais vezes, talvez porque ela precisasse estar com alguém da qual ela se sentisse acolhida, muitas vezes abraçada, orientada, o que ela espera disso, e aí é meio louco até eu no meio de tudo isso, né? Aham, Por isso que eu tô aqui, gente, para aprender com quem já tá sabendo fazer mais que eu aí. aham. Ou com quem aceitou mais que sabe menos. E, O- na verdade, todo mundo está se fazendo, né? O importante é isso. se construindo, claro. Quando a gente se acha acabado é quando a gente começa a se acabar, de fato, né? Mas o que parece interessante aqui que você trouxe é just... porque assim, o que me parece que esse objeto em O maiúsculo está apontando é justamente como se um objeto, já que a gente está falando de uma perspectiva inglesa de relação de objetos, né? O que comanda o sujeito são relações de objetos, como se esse objeto Isso, inefável, com O maiúsculo, comandasse o desenvolvimento. Então a gente tem sempre que olhar para o isso, objeto. Me parece que é esse o ponto que o Lacan está se debatendo aqui. E o que a Nádia traz é interessante porque a demanda do sujeito em análise nunca se faz sem um objeto, né? E
É muito. Eu tenho uma paciente bem interessante, assim, que ela comentou sobre. O que eu ia falar da objetualidade? Pelo jeito não é para eu falar dessa paciente. Mas, então vamos lá, a demanda, ela é sempre em torno de um objeto, né? Mas para o Lacan é sempre uma demanda de amor. Então o que está em jogo Isso. ali não é você aceitar, satisfazer, né? Ou frustrar essa demanda dela, né? É justamente esse lugar que ela está te demandando e do amor você não se fazer um objeto completo, né? Que é essa coisa que a gente vai falar um pouco do falo, né? Então, essa demanda não ser o que guia todo o processo analítico, né? Esse objeto com A maiúsculo. Então, o que o paciente vai trazer, estou precisando ser mais... Lembrei. Essa minha paciente falou que estava apaixonada por mim. E ela foi engraçado Olha que. ficar apaixonado justamente por alguém que eu não conheço nada. Você sabe tudo da minha história, eu não sei nada da sua história. E eu devolvi para ela se talvez ela não esteja apaixonada justamente por ela não saber nada sobre a minha vida. Que ela é uma paciente bem difícil assim com as pessoas. Então eu acho que o que o Lacan vai mostrar aqui, que a gente vai ver, é justamente que a questão não é o objeto, mas é justamente esse objeto que falta. E é em torno desse objeto O que falta objeto que falta. que o sujeito Exato. vai se Vou constituir. até anotar isso. E isso se presentifica tanto nas fases de desenvolvimento quanto nessas demandas que a gente vai ter ao longo da análise. Né? É Uhum. mesmo? E E eu acho que nessa linha que vocês foram falando e contando os casos, eu fiquei pensando, eu anotei, não lembro em qual página que tá, mas acho que o Abraham ou o Lacan vai comentando sobre ele, fala que tem uma movimentação de buscar uma certa estabilidade do eu. Então, tipo, a pessoa ela vai poder, em algum momento, perder o objeto, mas sem ficar comprometido, ficando tudo bem, assim. Acho que ele vai comentar mais embaixo. E Acho tá que organizada, né? acho que é um pouco a linha que o Lacan vai criticando depois, né? Mas eu não sei em qual parte que eu tirei, mas tá mais ou menos por aí tá mesmo. chegando, né? Sim, tá chegando nela. Eu acho que pode seguir. Então vamos prosseguir, Tá. né? Vou seguir lendo então. Beleza. Essa concepção ectoplasmática do objeto logo mostrou seus riscos ao se degradar na dicotomia grosseira que se formula opondo o caráter pré-genital ao caráter genital. Essa temática primária se desenvolve de um modo sumário, atribuindo-se ao caráter pré-genital os traços acumulados do irrealismo projetivo, do autismo mais ou menos comedido, da restrição das satisfações pela defesa, e do condicionamento do objeto por um isolamento duplamente protetor quanto aos efeitos de destruição que o conotam, ou seja, uma amálgama de todos os defeitos da relação de objeto. Para mostrar os motivos da extrema dependência que resulta dela para o sujeito. Quadro que seria útil a despeito de sua tendência à confusão, se não parecesse feito para servir de negativo do estilo água com açúcar, da passagem da forma pré-genital à forma genital, onde as pulsões já não assumem o caráter de necessidade de posse incoercível, ilimitada, incondicional, que comporta um aspecto destrutivo. Parou. Vamos. Vamos. Ou você quer ler mais um pouquinho? Não. Porque é bem longo esse aqui, né? Sim. Todo mundo entende os pré-genital e genital? Matheus? Ele falou aqui que o pré-genital ele tá mais para um irrealismo projetivo, restrição das satisfações pela defesa, condicionamento do objeto por um isolamento protetor. Aí ele fala mais alguma coisa sobre uma defesa também, algo do tipo, né? Uhum. Acho que eu só queria entender um pouco mais disso, sim. Tipo, que ele fala de uma passagem, né? Tipo, vai do pré-genital pro genital depois. Eu não entendi muito bem o que que fica como genital mesmo. Tipo, o que que seria isso? Seria. Ah, Papai e não sei. mamãe. Ah, tá. Papai e Seria mamãe. simplesmente só satisfação genital. Uhum. Papai e Tipo, mamãe e papai e mamãe felizes, tá? Que não tem ciúme, que não tem posse um com o outro, que não tem choro pós-orgástico. Porque o que o Lacan vai mostrar aqui, tá? Que não tem nem beijo, né?
pode ter como satisfação parcial, né? O problema é a fixação nesse lugar. Tá, Uhum. eu tava indo na linha de o genital seria como um objeto total e não precisaria de mais nenhuma satisfação parcial. Então, Seria, tipo, né, o ideal último. uhum. Mas, tá, É, talvez eu eu acho esteja que equivocado. comporta Uhum. um beijinho na boca. Tá. Mas é isso, né? Então a Uhum. satisfação de chupar, sua pira é chupar e ser chupado. É uma Uhum. fixação pré-genital, tá? Uhum. Estimulação anal, unicamente, né? Gostar de Entendi. dar ou de comer. É fálica apenas, né? Esse campo da masturbação, que ele até vai falar vai tentar ali esboçar na sexualidade feminina a coisa do prazer pelo clitóris ou o prazer pela penetração. Então, assim, Uhum. tudo que era pré-genital era tido como uma barra do desenvolvimento, uma fixação. E só o genital, e aí o genital homem e mulher de fato, e aí a gente pode até pensar, por exemplo, o pai com uma prostituta também tem o seu componente problemático. E o que o Lacan está apontando no final disso tudo é que isso é um moralismo do caramba, assim. Uhum. Então, só o que funciona é esse campo ideal onde que é essa água com açúcar que ele vai contar tudo. Entendi. Então é bem Uhum. pensar naquelas fases que a gente teve na faculdade, assim, fase oral. Você é psi também, né, Gabi? Tá. A Nádia é psicóloga, Nádia? Se tiver por aí. Tá. É, era só isso que eu não queria, porque é um parágrafo enorme, assim, né? Se a gente Sim. escreve isso na Vocês monografia. Uhum. foram falando e eu achei que eu tinha entendido. E aí eu entendi o que vocês estavam falando, mas eu fui percebendo que eu acho que não entendi porra nenhuma desse parágrafo. Tá, vamos lá. Se quiser falar o que você tinha entendido, talvez passou Tipo batido que pra eu gente acho que eu também. fiquei muito parada. Não, acho que eu nem entrei nessa parte. Eu não entendi porra nenhuma, de verdade. Não consigo nem pontuar. Tá. Tipo. Mas eu nem entendi. Acho que tá. Eu não entendi como isso vai entrar na transferência. Uhum. É porque aí eu acho que se supõe esse ideal de genital, supõe também que o analista chegou nesse ideal. Não sei se dá para ir muito por aí. E aí seria como o analista servir de um certo, como objeto de referência se chegar nesse ideal de genitalidade. Aí a transferência se pautaria nessa coisa ectoplasmática e de como o analista como modelo. Tá, tipo, a Eu levaria um ideia de pouco que por meu isso. analista é muito bem resolvido na vida dele, então eu vou continuar aqui porque talvez ele tenha algo pra me dizer. Ele sabe se relacionar de maneira genital com o mundo. Uhum. Foi um pouco por aí. Eu acho que tem esse lado e tem. Eu acho que esse segundo parágrafo do 6 que você falou é genial, assim, que é a consequência lógica dessa relação dual, né? Se a transferência retira sua virtude do ser reconduzida à realidade, da qual o analista é o representante, e se trata de fazer o objeto amadurecer na estufa de uma situação confinada, que é a situação analítica, né? Então, treina-se na análise para encontrar esse objeto em análise e lá fora você poder exercer isso, já não resta ao analisado senão um objeto, se nos permite a expressão, em que fincar os dentes. E este é o analista. Foi nessa parte que eu fiquei pensando. Então, essa pré-genitalidade e genitalidade revelando também nessa estufa analítica, né? Ela mostraria ali, então, um paciente que é muito controlador, retentivo, mostraria as marcas com muita agressividade, mostraria a parte anal dele. Um paciente que é muito, como que é? Antropofágico. Ele é muito devorador, assim, né? Então, ele quer o tempo todo satisfação, ele quer o tempo todo quebrar as barreiras entre o eu e o outro, né? Seria um paciente com marca de oralidade muito grande. Então,
me parece que é nesse sentido que se conecta com a transferência. Faz sentido. Tá. Ô, Luca, eu vou continuar aqui então. Continua. Quer ler, Gabi? Não. Tá. Então, ó, continuando aqui no parágrafo gigantão, elas são verdadeiramente ternas. Ó, eu vou voltar porque eu achei que é importante, porque o Lacan vai falar, cara, o objeto parcial foi a descoberta do objeto do desejo e o aviltamento feito depois foi justamente soterrar essa descoberta. Então ele vai falar, onde as pulsões já não assumem o caráter de necessidade de posse incoercível, ilimitada, incondicional, que comportam um aspecto destrutivo, que combina muito com o objeto do desejo no Lacan, num campo do gozo, num campo irrestrito de satisfação, tá? E não fecha aspas aqui no meu. Elas são verdadeiramente porque não é para fechar. Elas são verdadeiramente ternas, amorosas, e se o sujeito nem por isso se mostra oblativo, isto é, desinteressado, oblativo, oblação, Lacan vai usar o tempo inteiro, desinteressado. E se esses objetos, neste ponto o autor se lembra de meus comentários, são tão intrinsecamente objetos narcísicos quanto no caso anterior, aqui ele é capaz de compreensão e de adaptação ao outro. Aliás, a estrutura íntima dessas relações objetais mostra que a participação do objeto em seu próprio prazer é indispensável para a felicidade do sujeito. Então, assim, ele não só é desinteressado do objeto, quanto ele também se afasta de qualquer impulso autoerótico. Ele não é capaz de conseguir satisfação sem esse objeto, mas nem por isso ele gera dependência, apego. É quase um coaching dos relacionamentos, assim, quando a gente começa a ouvir mesmo, né? As conveniências, os desejos e as necessidades do objeto, aqui o Lacan coloca pra gente, que salada, são levadas em consideração no mais alto grau. Isso não impede, contudo, aqui ele abre aspas de novo, que o eu tenha aqui uma estabilidade que não corre o risco de ser comprometida pela perda de um objeto significativo. Ele permanece independente de seus objetos. Gente, aqui ele vai seguir trazendo esses relatos. Eu acho que é do psicanálise de hoje em dia, que é aquele texto que ele bate e ele vai colocar lá nas notas que ele não vai nem citar os autores porque nada de relevante eles contribuíram para a ciência psicanalítica. Eu diria que pelo tempo a gente avança pelo 5, porque aqui vai ser repetição só. Vai ser chovendo molhado. Pode ser. Tranquilo. Quer resumir, Luca? Pode ser. Se de fato é preciso seguir Abraham quando ele nos apresenta a relação de objeto como tipicamente demonstrada na atividade do colecionador, talvez sua regra não se dê nessa antinomia edificante, mas deva antes ser buscada em algum impasse constitutivo do desejo como tal. O que faz o objeto apresentar-se como quebrado e decomposto talvez seja algo diferente de um fator patológico e que tem a ver com o real. E o que tem a ver com o real é sim no absurdo a harmonia do genital. Aí o diferente de um fator patológico seria um fator estrutural, né? Isso, né? A antinomia edificante que ele fala é a diferença do pré-genital e progenital. Ele fala, pô, será que essa história de pré-genital e genital, na verdade, não aponta uma verdade do desejo e não essa hino da harmonia do objeto e de quem... Ele vai falar de alegria sexual, né? Da alegria sexual que apresenta quem tem uma genitalidade e tal. Convirá arriscar de nossa experiência o drama do edipianismo, quando por Freud ele teve de ser forjado justamente para explicar as barreiras e as degradações que são o que há de mais banal na vida amorosa. Uma pergunta, né? Mesmo a mais realizada. Não vou reler, tá valendo, Né? O Freud já apontou que encontrar o objeto é encontrar esse objeto que não pode ser a mãe, o pai encheu o saco, a gente pensou em matar o pai. Como que tira disso um objeto harmonioso, né?
Caberá a nós camuflar Eros, o deus negro, do carneirinho do bom pastor. A sublimação de certo é empregada na oblação que se irradia do amor. Mas dediquemo-nos a ir um pouco mais longe na estrutura do sublime. E que não confundamos, coisa que Freud sempre acusa de falso, com o orgasmo perfeito. Aí, colocando, né, que nem a sublimação teria esse poder de completude, né? Uhum. O pior é que as almas que se derramam na mais natural ternura acabam se perguntando se satisfazem a normalidade delirante da relação genital. Fardo inédito que, a exemplo dos que o evangelista amaldiçoa, amarramos para os ombros dos inocentes. Mas ao nos lerem, se algo disso chegar a épocas em que já não se saiba a que correspondiam na prática essas efervescentes colocações, poderão imaginar que nossa arte se dedicava a reavivar a fome sexual em retardados da glândula, para cuja fisiologia, no entanto, não contribuímos em nada, e por haver de feito de fato muito pouco para conhecê-la. Perfeito, né, gente? Uhum. Segue a Eu gente, achei Nath. curioso. Ah, É, desculpa. Não, tranquilo, só eu ia falar Falei. que a parte que eu anotei tinha sido essa do. As almas se perguntam se satisfazem a normalidade da relação objetal. Achei uma parte interessante, assim. É, o fardo, né, que o psicanalista, como diria Belchior, meu analista está dizendo que eu não sei amar direito, né? É isso, né? Uhum. Sim. Não, mas às vezes você pensa em transar com outra pessoa. Às vezes você se sente apegado à necessidade de ter um objeto. Ah, tem que ver isso, talvez. Uhum. Achei interessante. E essa coisa da glândula, né? Muito irônico, assim, né? Então, se é tudo fisiológico, se é uma questão de alegria sexual e vivência sexual, quem não... Daqui do 4.000 anos, a sociedade foi extinta e encontrei um livro de psicanálise dessa galera numa biblioteca soterrada. Vão achar que os psicanalistas cuidavam de retardados da glândula, né? Pessoas que não davam conta de alcançar esse estado libidinal tão sonhado, né? E que de fato a gente não estuda nada disso, né? A gente fica estudando Uhum. coisas que não ajudam em nada a Caramba! compreender essa Uhum. fisiologia, né? Total. Eles ficam focando, né, nesse lance da libido, da descarga pulsional e tudo mais. Que me lembra muito que é o que o Reich tentou fazer, né? Ele pegou essa coisa aqui, ele foi Sim. até o final, foi estudar biofísica do corpo humano e virou uma sexologia, né? Sai da psicanálise isso. É. Uhum. Só que ele leva a sério, né? O empreendimento. Leva muito a sério, É. muito a sério. É o lance da couraça, né, que É, dependendo da abordagem, a pessoa perde a couraça e algo do tipo. A Gabi é a nossa especialista de Winnicott e o Luca é o nosso especialista de Reich. Estudou bastante na graduação. já foi citado. Estudei. É preciso que haja ao menos 3 faces em uma pirâmide, ainda que de heresia. A que fecha o diedro aqui descrito na ânsia da concepção da transferência se esforça, por assim dizer, por lhe juntar as bordas. Ponto 6, hein, gente? Que é o ponto que a Gabi vai Sim. fazer as provocações. Se a transferência retira sua virtude do ser reconduzida a... Ele gosta de botar pressão. É, eu tô percebendo. Ele gosta de... A que fecha o diedro aqui descrito na ânsia da concepção da transferência se esforça, por assim dizer, por lhe juntar as bordas. Se a transferência retira sua virtude do ser reconduzida à realidade da qual o analista é o representante, e se trata de fazer o objeto amadurecer na estufa de uma situação confinada, já não resta analisado senão o objeto, se nos permite a expressão, em que fincar os dentes, e este é o analista. Daí, fez bastante sentido nessa frase. Uhum. Ô, Nádia, se quiser falar, dá um grito aí, tá? Pode deixar. Tá. Daí a noção de introjeção intersubjetiva, que é nosso terceiro erro, se instalar. Desculpa, Claro. voltar aqui. Que ele coloca: se a transferência retira sua virtude de ser conduzida à realidade a qual o analista é o representante,
Pera. É uma. Eu não sei se eu vou falar uma coisa muito maluca, tá? Tá. Mas basicamente, tipo, se você tratar da transferência como, por exemplo, aqui, a realidade do que o analista é representante. Então, eu acho que o analista XYZ, essa é a realidade. E se talvez o analista, tipo, engajar nessa ideia de, tipo, sim, eu sou fodão, tenho tudo resolvido, e eu fiquei com essa imagem de fincar os dentes, meio de quase que não entrar em análise, mas tipo, endeusar o analista. Uma transferência sexual também. Uhum. É isso? Esse necessariamente não seria o problema, né? O problema seria o analista responder desse lugar. Exato. É isso que eu entendi. Uhum. Sim. Tá. Uhum. Porque eu acho que a transferência imaginária por parte do paciente, isso vai estar dado, né? Isso aí acontece. A questão é a gente não entrar na transferência imaginária. É aquele ponto também de cair do lugar do sujeito exposto também na análise, né? Tipo, eu Deixa eu comentar uma coisa que a Gabi falou que veio aqui, acho que agora fez uma luzinha assim na cabeça. É basicamente assim, quando ela fala do analisando, então começar a endeusar o analista, né? Então ele volta nesse lugar esperando que o analista dê respostas, esperando que o analista conduza, toda hora tá ali buscando a orientação, e isso é péssimo, cria uma dependência tanto para um quanto para outro, isso é o fim da análise, é isso? Sim. Ah, ótimo, perfeito. Uhum. Muito obrigada, Gabi. Continuamos. Uhum. Daí a noção de introjeção intersubjetiva, que é nosso terceiro erro, se instalar, lamentavelmente, numa relação dual. Introjeção, todo mundo sabe o que é? Uhum. Sabe, Nádia? Sim. Nádia, deixa eu tirar uma dúvida que eu perguntei, mas você não estava aí. Você é psicóloga também? Ou você é Não, de só outra área? psicanalista. Não entendi. A sua formação no ensino superior é em psicologia ou você é de outra área? E psicanalista? E travou, eu acho. Travou um Tá pouquinho. bom. Lembrei do Brian. Uhum. Sim. Voltou. A minha formação é pedagoga. Ah, Aí, na legal. pedagoga, eu fiz psicopedagogia. Aí, na psicopedagogia, puxou um link para neuropsicanálise, uma coisa assim que já. Aí você vai fazendo algumas coisas, depois eu fiz um curso básico mesmo, de psicanálise clínica. Aí eu tô começando faz pouco tempo, assim, tenho só 2 clientes, tô testando Uhum. para ver se dá certo, se de repente rola, né? Porque a educação tá muito complicado, gente. Uhum. Entendi. Caramba, neuropsicanálise é novo pra mim. Acho que eu É, não. você viu que legal? Tem isso dentro da. Agora tá. Aí você fica assim, né? Calma aí, eu não sou dessa área, eu não sei o que que é legal, o que que não é. Tô me aventurando aí, gente. Uhum. Uhum. Como diria o Lacan, eu me sirvo do que me serve, né? É, Tem que servir as exatamente. coisas, claro. Uhum. E esse texto aqui é bem legal, porque esse é o contraponto, né? Análise e pedagogia. Exato. Uhum. Análise e biologicismo também, né? Sim. Só entender de uma forma biológica o sujeito, né? Da Você sabe que foi bem assim, estudando o Winnicott e me aprofundando na psicanálise, que eu fui entender um pouco exatamente de que o sujeito ele não é fragmentado, ele se faz no todo, né? E lá que eu entendi de fato, gente, nós, dentro da sala de aula, falamos tanto, a infância é uma terra que todo mundo pisa, a infância deixa. A vida adulta é mais sobre rastros e restos da infância, mas na pedagogia você não tem esse entendimento, não. Uhum. Uhum. Aí fazendo, eu fui entender, putz, O psicanalista é muito mais subversivo do que educador, de fato, né? pois é, Uhum. e aí você vai lá e você fala, nossa.
Nossa, aí muda o seu olhar um pouco de professor, né? É justamente o retorno a Freud que o Lacan propõe é justamente isso, né? De ver que a psicanálise foi se institucionalizando e se tornando cada vez mais essa domesticação do sujeito do desejo, né? Não existia mais inconsciência. Exato. Era um eu Uhum. forte que visava dar conta da realidade, que encontrava um outro analista que era ainda mais adaptado a essa realidade, né? Que essa coisa que a Gabi estava trazendo, enfim. Muito legal a sua formação aí para poder, enfim, um desafio também pensar a psicanálise aí dentro, né? Legal que você está topando esse É um desafio, menino. Tô assim, vamos ver, né? Que o Senhor me livre e me dê caminhos para andar. Vai sim. Eu fiquei pensando nesse lance da introjeção um pouquinho, não pensando nada em específico, mas me lembra um pouco Melanie Klein. Tipo, e aí pensar um pouco na postura do analista nesse lugar, né? Porque ela fala muito, tipo, introjeta o seio da mãe, aí seio bom, seio mal. Isso. E ela vai falando posição esquizoparanoide, posição depressiva. E aí, não sei, quando ele fala dessa relação dual, eu imagino outro lugar do analista também, né? Então, não sei, se colocando, tipo, sim, eu sou o representante da sua mãe, sabe? Não sei, acho que não é isso que eles fazem, exatamente, mas não sei, eu fiquei imaginando esse perigo mesmo. Eu me pergunto também se eles eram. É que hoje acho que talvez seja mais fácil para a gente falar isso, né? Se eles eram tão ingênuos, não sei se ingênuos é a palavra, né? De se colocar nesse lugar realmente. Uhum, Mas isso com o que o Matheus falou, fiquei pensando quando estava falando disso, talvez para conseguir rolar uma análise, né? O espaço da transferência é muito mais criar essa, esse objeto. Esse objeto não, mas essa ideia do, da posição depressiva, de tipo, meu analista é bom e é ruim, né? E aqui vai ser um espaço que vai ser bom e também vai ser péssimo, e eu vou sustentar isso, do que, não sei, acho que tem muita gente que chega na análise querendo que resolver a vida e que essa pessoa, Exato. essa recomendação, tipo, eu faço com tal pessoa, tem uma colega que, tipo, faz análise com um cara importante, e, tipo assim, parece que ele vai resolver a vida dela, e tem que ser gostada por ele, enfim, e não sei, acho que tem esse lugar da gente também se reafirmar nesse, tipo, no lugar de analista, tipo, aqui, eu não sei, acho que, não sei se estabelecer limite é uma palavra, tipo, é o certo, mas criar essas diretrizes, talvez, tipo, essas, Uhum. não sei, não tá parecendo uma palavra boa o suficiente. Mas eu Perfeito, tô, meninas. tô, tô achando interessante esse. Porque parece que está parecendo uma chave de leitura aqui que a gente tá discutindo um pouco, que é retomando um pouco o que o Luca trouxe, né? Me parece que tem inegavelmente esse primeiro momento da transferência mesmo, né? Que é a suposição de um sujeito no saber, né? Ou você supõe que tem um sujeito que dê conta do seu saber inconsciente, né? Então tem essa suposição no analista. Ah, então vou no fulano de tal que é foda, porque ele sim vai dar conta, né? Ele é o sujeito que contém as chaves do enigma do inconsciente. E me parece que se a análise ficar restrita a esse movimento narcísico, porque é isso, é bom para todo mundo, né? É bom para o analista que se sente o fodão, é bom para o paciente que se sente fazendo análise com o fodão. Então é um circuito narcísico muito forte, né? Mas o que o Lacan vai apontar é que esse é justamente o circuito que, assim, para além do. Dá para criticar isso de várias formas, né? Mas esse é justamente o circuito que colocou a gente nos sintomas que a gente tem hoje, né? Que a gente achou que nosso pai, nossa mãe, ou as pessoas que Pior. exerceram essa posição, né? Eram fodonas, né? A gente vê as crianças, né? A Nádia vê mais que a gente, né? Falando, ah, meu pai é mais rico que o seu, meu pai é mais foda que o seu, meu Sim. pai é mais alto que o seu. Minha mãe é. A mãe ninguém gosta de pôr muito, né? Mas o pai a gente adora medir o pai, né? Por esse campo falho. E me parece que aí não tem análise, né?
E o movimento que o Lacan vai atravessar aqui, me parece, é justamente mostrar que essa realidade, essa dita realidade, então, que o analista teria acesso e que o paciente vai ter acesso, é justamente a realidade do desejo. Que é só no momento que a gente vê que um sujeito está ali, ou seja, tem um sujeito que está desejando nesse lugar, não se trata de realidade, né? O princípio de realidade preso ao princípio de prazer, né? O Winnicott vai... Essa passagem do Winnicott, eu acho que até valia a gente olhar com mais calma, porque o objeto tradicional, o Lacan no seminário 4 vai fazer várias ponderações. Mas é justamente isso, poder quebrar, né? E aí o analista sai do lugar de quem sabe, né? Ele começa a habitar um lugar. Não é também que ele não sabe. Não é sobre isso, sobre você bancar uma ignorância douta, né? É sobre você mostrar justamente que tem um desejo ali, onde o sujeito quer reconhecer uma realidade. Né? Você fala, cara, Isso, aqui tem isso. você. O que isso diz sobre você, né? O que é teu nisso tudo? Qual é a sua responsabilidade naquilo que você se queixa, né? E Uhum. um pouco como Dora, exatamente. Eu Uhum. lembro de um caso que eu atendo, que ela chegou no início das sessões, nas entrevistas iniciais, falando que ela queria ser consciente. Um nível quase que espiritual, assim, que ela ia chegar à consciência e que tudo ia não doer e ela ia estar, tipo, inabalável, assim. Uhum. E aí, ao longo das sessões, ela, né, foi contando a história dela, revisando, enfim. E ela começou a chegar num lugar de que a namorada dela é psicóloga e psicanalista. Uhum. Que foi essa namorada que me indicou pra ela. E aí, isso foi, tipo, essa semana, na terça-feira. Chegou num ponto que ela falou que ela, tipo, ela tava associando, assim, e ela falou que ela queria ser uma boa namorada, então ela tava querendo ser consciente, porque a namorada fala, né, sobre consciente, inconsciente, né? Uhum. E que ela queria chegar lá, porque isso ia garantir ela num lugar de ser boa namorada, Uhum. e começou a se entrelaçar numa relação comigo, que ela estava vindo toda semana porque ela queria ser uma boa paciente. Uhum. Tipo, na semana passada ela perguntou se eu achava ela chata, Uhum. Beleza. e essa semana ela falou, eu tô aqui só porque, tipo, eu tenho que estar, porque é uma obrigação e porque eu tenho que ser uma boa paciente. Uhum. E aí, Uhum. essa ideia, né, de, tipo, você tá fazendo isso... Eu falei isso pra ela, tipo, o que isso é seu? Você tem que estar aqui pra ser uma boa paciente pra mim, né? Não sei se esse é o caminho. Uhum. E a gente tá começando a fazer esse trabalho de separar, tipo, o que ela tá afim, o que é dela, e o que é algo que ela sempre fazia pra agradar essa mãe que nunca foi muito fã dela, pra um pai que lhe abandonou, e enfim. E essa namorada que não parece que demanda dela isso, mas que ela demanda, né? A namorada imaginária demanda. Uhum. E que eu percebo que ela muitas vezes em sessão me coloca para, tipo, eu dar respostas para a vida dela. Teve um dia que ela tava chorando, enfim, e ela falou, eu sinto que agora eu tô consciente dessas coisas e não tá bom, tá desconfortável. E, tipo, eu vou passar isso para sempre, vai estar incômodo para sempre? E eu falei, talvez. E aí eu sinto que, enfim, é engraçado ver que a relação também sustenta eu poder falar, olha, isso não sei, depende um pouco de você, sabe? E é a primeira paciente que eu comecei a atender que, enfim, ela não foi minha paciente zero, mas é a primeira paciente que ficou bastante tempo, né, comigo. Então já E tá demandou mais, né? ela não demanda tanto, eu acho que eu consigo caminhar bem, assim. Mas sempre que eu estava lendo sobre transferência, assim, eu me lembro muito dela. Porque eu acho que é a única paciente, ou pelo menos a primeira paciente atualmente, que eu consegui de fato. Esses efeitos transferenciais mais claros. Uhum. E é interessante isso, né? Como pode aparecer nessas identificações, porque eu fico pensando, você se sustentar como a maioral e a gostosona, impede ela, por exemplo, de te colocar num lugar que é muito foda, mas que às vezes é necessário transferencialmente, de ser essa mãe que nunca reconheceu nada nela, né? Sim. E como analista, a gente foi de pagar com a pessoa, né?
na direção do tratamento. Aham. Como aí você vai pagar com a sua pessoa, né? E eu lembro que teve um dia que eu tava saindo do metrô Santa Cecília e subindo assim, e tava eu com uns amigos, eu tava tipo com uma cerveja na mão, e ela tava no largo. E ela me viu, e ela trouxe na sessão e falou assim, nossa, eu achei que você passava os seus finais de semana lendo e pensando. Eu falei, não, Olha eu quantas. estive bebendo e eu achei engraçado. Eu falei, você viu que eu sou uma pessoa, né? E ela ficou meio quieta, assim, Uhum. e que, enfim, agora tá abrindo muito esse espaço de eu cair desse lugar, né? Uhum. E que, ao mesmo tempo que eu tô caindo, você vai vendo que vai, de fato, avançando a análise. Claro, claro. Uhum. É. Uhum. Lendo e pensando, eu achei legal. Gente, Bebendo e pensando, né? Eu bebo e penso. vivendo e pensando, né? Vai vivendo e a vida, o pensamento é vivendo mesmo, né? Não para pra pensar, né, gente? Como as pessoas imaginam. É uma Uhum. coisa que eu achei muito engraçada, assim, trazendo para o nosso campo de realidade hoje, é quando Freud sustentava isso, né? Aquela roupa dele sempre, aquele lugar de analista que era diferente de outra pessoa que ele viveria ali todos os dias. Quando ele ia, usava uma roupa só. Quando eu comecei a atender, eu até ouvi isso, que eu precisava colocar que eu seria uma pessoa, uma analista, como eu não sou professor o tempo todo, eu seria uma analista ali, naquele momento, sustentaria aquela postura e depois desceria desse pedestal. E quando você está começando, isso é tudo muito confuso. E na teoria tudo é lindo, mas você fala, não, calma aí, gente, mas eu não vou sustentar. Você acaba que você se sentindo, mas espera aí, eu sou uma fraude? Uhum. Eu acho que era bem isso, não sei se vocês estão se vocês se viram talvez nesse lugar, né? Quando Freud trazia essa história, eu nem sei dizer que era, o que ele queria passar com isso, colocando todos os dias aquele mesmo terno, falando daquela mesma jeito, tentando o que era que estava por trás disso, o que hoje a gente vê assim, né? Igual, passei aqui, pensei que você não era desse mundo real. Pensei que você não estava aqui, mas bebendo? Como assim? Uma analista bebendo? Uhum. Bem difícil, né? Sim, sim. Eu fiquei pensando um pouco naquele livro do Quiné, das 4+1 condições de análise, que ele fala que a ideia do analista é completar o sintoma do paciente e apontando a falta. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso que vocês foram falando como um todo, tipo, e acho que casa um pouco com o texto também, porque, é um erro se instalar nessa relação dual. Porque você vai apontar justamente para o que não tá ali, né? Ou para o que tá faltando, na verdade. Não sei, imaginei isso. Ele chama de estericizar o sintoma, o sujeito e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, putz, a estética aponta para o que tá faltando, assim como a gente. Então, se está lá nessa relação dual, eu imagino que a gente fique preso também no campo de atuação. Tipo, não tem o que apontar, Exato, tá ali fechadinho e tal. Então, exato. Sim. Eu. Não, acho que tá. O Lacan às vezes coloca, né, essa posição do grande outro aí, do analista, como o Deus, né, absoluto. Então, dentro de uma doutrina religiosa, ali já tem a prescrição do que é a absolução, né, enfim, o mundo dos céus, né? Você não precisa buscar nada fora daquela relação. Né? Então, acho que o desejo do Lacan é justamente mostrar isso. E é tênue, né? A gente ser suporte das demandas, mas também abrir o campo para o desejo, né? Eu acho que justamente aí que está o artesanal desse lugar analítico, né? Que não dá para criar protocolo de como você lida com as infinitas demandas que o sujeito coloca para a gente, né? Explícita e implicitamente. Assim. uhum. Avançamos ou falemos? Não, eu Fala, Gabi. tava percebendo. Tipo, eu sempre tento trazer um pouco pro contexto atual, tá ligado? Eu tava. Enfim, é um grande assunto na minha vida sobre pessoas que estudam psicanálise e vão falar no Instagram sobre isso, né? Uhum. Não de uma forma de mostrar o trabalho, mas de uma forma quase tipo de um.
bem narcísico. Tipo, olha aqui como eu sou fodão, eu sei essa coisa difícil e vou falar muito mais pra vocês saberem que eu sei do que de fato, tipo, fazer pensar ou refletir, enfim, né? Iniciar uma conversa daí. E que agora tem muito disso, né? Pessoas psicanalistas que estão muito famosos no Instagram e que as pessoas vão através disso, né? De Instagram, enfim. O quanto essa transferência tem que ser muito tomada cuidado mesmo. Porque a gente já tem essa ideia do que o nosso analista é. E aí, se você vê uma pessoa, sei lá, no Instagram, e aí que fala tal coisa, e que tem XY coisa, né? O quanto também pode ser muito perigoso para voltar nesse lugar do Fortalece, né? paciente fincar o dente, sabe? Sim. Uhum. Sim. O Lacan, no seminário 17, vai falar que a posição do mestre é a posição por excelência de erotização, assim. Você sustentar que você sabe. Uhum. Uhum. O analista famoso ele tem mais trabalho para não responder disso, né? Sim. Do discurso do mestre. Sim. E mais dificuldade de sair também, né? Porque daí o paciente fica achando que ele está fazendo uma manobra, assim, né? Mais isso de sair do que responder, né? De sair. Uhum. E é um lugar meio delicado, né? Tipo, ele vai apontando, acho que nesse texto que a gente tá lendo, esse lance da análise didática, ou não sei se é isso que ele fala em específico, mas da galera que fica tentando transformar em pedagogia da psicanálise, né? Tipo, não é pra explicar pro paciente. E aí acho que acaba entrando num lugar Exato. meio delicado mesmo. Tipo, você vai divulgar psicanálise, mas e aí, sabe? Lembrei disso também. Eu lembro que numa supervisão antiga que eu tava, tinha uma analista contando da sessão, assim, e aí ela simplesmente, tipo, ficou meio... Acho que teve um momento de silêncio, ela não conseguiu sustentar o silêncio, ela pegou, tipo, o livro e abriu e começou, tipo, ler, não, tá aqui, nananã, tipo, pro paciente, assim, e... Não sei, acho que também tem esse lugar de... Preciso responder alguma coisa pra essa pessoa achar que eu sou boa. Exatamente. Aí ela praticamente chama um mestre, né? Que não é nem ela. Então. Porque, enfim, para ir introduzindo também aí a Nádia, né? No seminário 17, o Lacan vai fazer os 4 discursos, que são 4 formas da gente criar laço, né? E aí vai ter o discurso do mestre, vai ter o discurso do universitário, o discurso da histérica e o discurso do analista. E tem esse lance interessante, né, do analista se mostrar como mestre, porque é justamente o que a histérica demanda, né? A demanda da histérica é justamente se colocar como barrada, né? Como, ai, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que é, eu não sei se é A, se é B. Eu já contei tanta coisa para você. Você não pode dizer a verdade sobre o meu desejo? Você não pode dizer o que eu estou querendo? Você não pode me dizer o que vai fazer bem para mim? Então, o analista, quando se presta a isso, ele está entrando ainda mais fundo nessa dinâmica com o discurso histérico, né? Porque quando o Matheus fala estericizar, não é justamente pegar esse lugar da histérica e devolver para o mestre, né? É pegar um lugar fechado do sujeito, né? Então, o sujeito que sabe tudo, que domina a realidade. Porque às vezes chegam alguns sujeitos, tem alguns pacientes que chegam, não sei se vocês têm isso na clínica, quase batendo ponto sobre as coisas boas que ele fez na semana dele, assim. Ou Sim. falando do sintoma como uma coisa fechada. Tem isso, eu sou tal coisa, sou de tal jeito, por causa disso. Estericizar é justamente poder dividir esse sujeito, falar, pô, mas isso aqui não faz sentido. Mas e você nessa coisa? Mas isso em relação àquilo que você deseja? Então essa esterilização de justamente mostrar que tem um sujeito barrado ali, um sujeito castrado, que é o quê? Esse sujeito que
A gente não tem mais o objeto com A maiúsculo, né? As nossas necessidades não é a sede e vou tomar uma água, fome e vou comer. Essa coisa é meio estranha, né? Eu vou fazer um grupo de estudos porque não sei o quê. Eu vou no grupo de estudos porque você não consegue localizar esse objeto, né? Então é justamente com esse objeto esquisito assim que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Uhum, uhum. Eu nem sei como que a gente retoma, né? Que a gente foi tão longe aqui, mas eu É acho que a gente, mesmo. eu acho que a Uhum, gente podia ir para a devoração fálica e falar um pouco sobre o falo, Bora. né? uhum. A gente parou no. Chama 613. É, Bom, a devoração, calma. eu acho que continua aqui, pois trata-se mesmo Tá. de uma via unitiva. Pois trata-se mesmo de uma via unitiva, da qual os diversos molhos teóricos que a preparam, de acordo com a tópica a que se faz referência, só podem conservar a metáfora, variando-a conforme o nível de operação considerado sério. Introjeção em Ferenczi, identificação com o superior do analista em Strash e transe narcísico terminal em Balint. Tensionamos chamar a atenção para a substância dessa consumação mística. E se mais uma vez temos que denunciar o que acontece na nossa porta, é por sabermos que a experiência analítica extrai sua força do particular. Assim é que a importância dada no tratamento à fantasia de devoração fálica, suprida pela imagem do analista, parece-nos digna de ser destacada. Em sua coerência com uma direção da análise que a faz caber inteira na disposição da distância entre o paciente e o analista como objeto da relação dual. Pausa aqui ou toco o barulho? Eu acho que só pausar para falar justamente que o falo no Lacan, ele é totalmente separado do órgão físico, né? Ali em Freud tem uma questão, por exemplo, o texto do Freud, o fetichismo, que ele vai usar o falo, ele fala da descoberta da criança quando a mãe não tem o pênis, né? E o fetiche seria justamente esse resto sensorial que a criança viu antes da descoberta que ela tenta encobrir. Então, por exemplo, o fetiche com a calcinha, é porque a criança olhou aquela calcinha antes de ver que a mãe tinha pênis, não tinha pênis, né? Com veludo, porque ela viu os pelos pubianos antes de, né? Então, tem essa origem um pouco ligada ao biológico. O Lacan faz do falo um operador lógico, que vai mudar de sentido várias vezes ao longo Totalmente. do ensino dele, né? Mas nesse momento que a gente está em 58, que é um Lacan cru ainda, a gente está pegando um Lacanzinho, assim. E é bonito quem sai ensinando no Instagram que o Lacan começou a dar seminário com 55 anos, né? A gente vê gente, Sério? a gente vê gente recém-formada dando aula. É. Ou Então, recém-formada correndo desesperada, falando: o que que eu estou fazendo aqui? né? Então, o Lacan teve uma trajetória boa antes de começar a compartilhar. Então, o falo ele vai ser justamente isso que vai encobrir a falta, tá? Porque, então, se o processo analítico é justamente mostrar esse sujeito. E o que é o sujeito? O sujeito não é a Gabi que usa óculos, que gosta de tomar uma cerveja, que gosta... Isso tudo a Gabi constrói em torno de um vazio, de uma falta. Porque onde a Gabi apareceu primeiro para o Lacan é na pergunta primordial que existe, que é sobre o desejo do outro. Então a gente vê aquela mãe gigantesca, nutriz, e fala: o que ela deseja? Porque eu quero ser isso. Porque a gente, Exato. a gente não é nada a priori, né? Então Lacan, quando o Lacan fala de falo, ele está falando justamente desse impulso, essa necessidade de tentar ser esse complemento. Então, essa introjeção fálica é o analista oferecendo esse falo, né? Aí das 1000 formas, e o analisante pegando esse falo e colocando nele, ampliando, né? Então, você se torna um eu mais rico quando você vai para a análise, né? Como se a gente conseguisse juntar repertório. Não, a análise aponta justamente para o desejo, que é o que fragmenta a gente, né? Você fala, cara, será que eu sou heterossexual mesmo? Será que eu sou monogâmico? Será que eu sou homem?
Será que eu Exato. amo mesmo minha mãe? A análise não está aqui para você escrever um grande soneto, uma, uma ode de amor à sua mãe. É justamente para apontar para você o que tem de ambivalência, porque o objeto do desejo é isso, ele é destrutivo, ele é pulsão de morte. A pulsão ela é desagregadora. Então, me parece que essa devoração fálica, quando ele vai trazer o falo aqui, é justamente nesse campo que ele está apontando, assim, está reforçando essa coisa de como a transferência, o encontro analítico não é um lugar bonito, onde esse objeto inefável vai amadurecer em um lugar seguro, para enfim poder voar lá fora. Uhum. Uhum. Legal, legal. Seguimos, Uhum. pois, a despeito. Hã? Estamos quase dando a hora, hein? Bom, vamos. Vamos seguir mais um pouco aí. Vamos. Uhum. Ou alguém tem alguma coisa. Eu tenho regimento às 8 só. Não, eu digo alguma coisa para compartilhar agora. Ah, tá. Era isso que eu tinha para compartilhar agora. Tá ótimo. Pois, a despeito da debilidade da teoria com que um autor sistematiza sua técnica, nem por isso ele deixa de analisar realmente. E a coerência revelada no erro constitui aqui o garante de que efetivamente se toma o bom de errado. É a função privilegiada do significante falo, no modo de presença do sujeito no desejo, que se ilustra aqui. Mas numa experiência que podemos chamar de cega. Isso por falta de qualquer orientação sobre as verdadeiras relações da situação analítica, a qual, do mesmo modo que qualquer outra situação que se fale, só pode, ao querer escrevê-la numa relação dual, ser destroçada. Sendo desconhecida, não sem motivo, a natureza da incorporação simbólica, e não havendo possibilidade de que se consuma, seja o que for de real na análise, evidencia-se pelas balizas elementares do meu ensino que nada mais pode ser reconhecido senão de imaginário naquilo que se produz. Pois não é necessário conhecer a planta de uma casa para bater a cabeça contra as paredes. Para isso, aliás, prescinde-se muito bem dela. Simbólico? Será que todo mundo sabe o que é simbólico? Quando a gente fala simbólico, você entende o que é, Nádia? Gente, eu não consegui ouvir. Estamos acabando, eu acho, a bateria. Putz, eu acho que o outro. Por que o outro não está carregando? Vamos ver. Estão ouvindo? Aí a caixinha. Uhum. Tá ok. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada? Uhum. Agora eu também não sei se é. O ruim da internet é isso. Você não sabe se é aí, se é aqui, né? Mas o que eu te perguntei é se simbólico faz sentido para você? Ah, sim. No Tá, sentido. Sim, ok. tá, dos registros. A nossa ideia aqui é meio. Como que é? Não soltar a mão de ninguém, Sim. né?